Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. Se ele perguntasse neste momento o que você levará deste mundo para o outro após a sua desencarnação, você saberia dizer? É possível até que seja mais fácil dizer aquilo que nós não levaremos. Dinheiro, bens materiais, fama, poder, títulos. Mas não pense que você fará a travessia da fronteira da vida material para a espiritual de mãos vazias. Aliás, levaremos na nossa bagagem não só as coisas úteis e boas, mas infelizmente teremos que arcar também com o peso dos nossos lixos morais. Hoje nós vamos esmiuçar melhor este assunto da nossa bagagem para a grande viagem. Alguns livros são escritos somente para proporcionar lazer, passatempo, excitar a imaginação, contribuir com nossa cultura, desenvolver até as nossas capacidades de se expressar pela escrita e até pela fala. Mas há outros mais sérios que necessitam, segundo o arquiteto inglês Thomas Atkinson, que viveu de 1729 a 1798, não só serem lidos, mas estudados. Nós veremos isso no quadro Pensar, Aprender e Viver, bem como um ensinamento do Espírito de Meimei sobre a postura que nós devemos ter quando constatamos que cometemos um erro grave. O que ela diz é muito consolador. Solução para o remorso inútil e outros distúrbios psicológicos e espirituais. Diálogo Espírita está no ar. Estamos iniciando nosso Diálogo Espírita de hoje. Nós vamos aqui tratar principalmente do item 9 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a verdadeira propriedade. E eu já vou passar direto a palavra para a Rose, para não tirar o espaço dela para comentar um pouquinho já sobre esse item, a verdadeira propriedade. Quanta honra! Quando a gente fala em propriedade, normalmente pensa naquilo que ocupa a maior parte do nosso tempo na Terra, né? Tenho que garantir meu futuro, a segurança da minha família, preciso uma casa, às vezes preciso um meio de transporte. E, na verdade, essas preocupações ocupam a maior parte do nosso tempo da vida diária. Dizem que a gente tem 90 mil pensamentos por dia, não sei como é que descobriram isso, né? Mas alguém mediu. E que nós ocupamos quase todos eles pensando na segurança material, na conquista do pão, na manutenção da casa. Então, o que Pascal trata nessa mensagem é do que é a verdadeira propriedade, que não seriam exatamente esses assuntos que ocupam a maior parte das nossas preocupações e do nosso tempo, mas se refletiria mais em bens que nós podemos conservar conosco, mesmo que todas as circunstâncias materiais sejam adversas. Que ele diz, Mariana, na sequência ali, ensina que o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. E é verdade, né? Porque não tem como eu levar, após a morte do corpo físico, para o mundo espiritual, a minha casa, o meu carro, né? O meu dinheiro, minha conta bancária. Então, o que eu posso levar comigo, né? Quando eu deixo esse mundo material? É tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi, são as lições, as coisas boas, né, as boas práticas, é a minha moral. É isso que eu consigo levar, porque nós somos espíritos imortais e nós conservamos a nossa individualidade quando nós regressamos à pátria espiritual. Então, levamos conosco todo o nosso conhecimento. E isso é a verdadeira propriedade. Essa é a verdadeira. O resto é o resto. E afirma, então, que o que encontra ao chegar, ou seja, quando nasce, né, nem que seja em berço de ouro, e deixa ao sair, só tem gozo temporário. É um desafio, fala a verdade, gente.
a gente lembrar que aquilo que nós conquistamos, né, com o suor do nosso trabalho, é um empréstimo, somos usufrutuários, não é nosso. Por quê? Porque as circunstâncias da própria vida podem nos arrebatar. A casa que nós prezamos tanto, levamos tantos anos pagando, construindo, etc., uma tempestade, né, tivéssemos nós furacões, enchentes em maior volume aqui no Brasil, levaria. Então, o que nós temos que realmente é nosso, né? É aquilo que não é usufruto temporário. Victor Frankl coloca a questão muito bem. Ele diz que a única coisa que realmente permanece conosco é aquilo que nós temos como objetivo de vida, aquilo que nós temos como condição que prevalece sobre as outras, a liberdade de agir, de reagir às circunstâncias exteriores de acordo com a nossa consciência e os valores permanentes. E aí eu, praticamente concluindo essa primeira parte, Mariana, para ficar claro, né, para todos nós, o que realmente então vale, o que consta. Tudo que é do corpo é transitório, fica. E tudo que vale é o da alma, é isso? É o da alma, é isso mesmo, né? Não que as coisas materiais não sejam importantes, porque o nosso corpo material ele é um instrumento para que o nosso espírito possa evoluir. Nós devemos e temos o dever de cuidar do nosso corpo, mas lembrando que ele é transitório. O que vai mesmo permanecer é todas as nossas ações, é toda a nossa dedicação em sermos pessoas, sermos espíritos moralmente melhores. E aí, então, o que é, Rose, que ninguém tira? A sabedoria popular já diz, né? E as historinhas que a gente conta para as crianças muitas vezes repetem. O que ninguém pode tirar de nós? Conhecimento, aquilo que nós aprendemos, as habilidades adquiridas, a capacidade de interagir bem com aqueles que nos rodeiam, as qualidades morais, a honestidade, a honra, a dignidade pessoal, ninguém pode tirar. Podem nos tirar tudo, nos assaltar a casa, levar a televisão, o carro, mexer na nossa conta bancária, caso a tenhamos, né? E desbaratar os nossos bens, mas aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos com o que temos e com o que somos, ninguém nos tira. São as qualidades permanentes, o conhecimento, a virtude, a liberdade interior, a capacidade de vivermos de acordo com os princípios que já elegemos como desejáveis para a nossa vida. Isso ninguém pode tirar. É o famoso ter e ser, né? É. O que a gente tem, isso fica, né? O que somos, isso é inalienável. E ela prossegue na mensagem ali, o Pascal, né? Que essas virtudes, esses valores citados pela Rose, servirão mais no outro mundo do que já serve neste. Porque são úteis aqui, né? Inteligência, conhecimento, as qualidades morais, mas do lado de lá faz mais diferença. Faz mais diferença, porque nós nós vamos conquistar um espaço, um local de bem-estar, porque nós praticamos aqui o bem, nós utilizamos a nossa inteligência para auxiliar o progresso de uma sociedade no meio no qual estamos inseridos. Então, tudo que nós fazemos de bem aqui é a nossa moeda lá. Então, ela vai ser a nossa alavanca, né, de vivência, de bem-estar no mundo espiritual. Com certeza. E diz ele ainda, e disso depende ele sair, o espírito, né, mais rico do que chegou. Então, legal isso aí, porque aquele que chegou capengando, né, a maioria de nós vai ter que construir, não da estaca zero, porque a gente já vem evoluindo há muito tempo, mas é mais difícil. Mas mesmo aquele que já possui isso aqui, se ele está aqui,
A não ser em casos muito excepcionais de trabalho missionário, é porque ele ainda não atingiu o patamar necessário. Então ele tem que aproveitar que ele já possui e desenvolver mais, sem orgulho, sem arrogância. É a parábola dos talentos, não é? Sim. Sair daqui mais rico do que chegou. Se nós temos conhecimento, inteligência, bens materiais, eventualmente, qualquer que seja o dom que Deus nos deu nessa vida, ou que nós pensamos que conquistamos por nosso próprio trabalho e mérito, né? Se nós usamos para o bem comum, para o progresso daqueles que nos rodeiam, para aumentar a segurança, a estabilidade e a alegria daqueles que estão em nosso caminho, esses bens se multiplicarão espiritualmente em nosso próprio benefício. A nossa própria existência muitas vezes é socorrida por fatores inesperados que nós chamamos sorte, mas que é a justiça divina agindo, nos protegendo naquilo que nós já aprendemos a partilhar e a doar àqueles que nos rodeiam. Se nós temos conhecimento, inteligência, mas usamos para prevalecermos contra os outros, né? Para nos beneficiarmos, esmagando aqueles que sabem menos do que nós. Se nós temos recursos materiais que usamos para aparecer e ostentar, para tirar fotos bonitas e pôr nas redes sociais, e não para partilharmos com aqueles que às vezes até nos servem ao lar, que partilham as nossas tarefas do dia a dia, nós não conquistamos nem mesmo o dom de sermos bons administradores. Se, pelo contrário, temos conhecimento, adquirimos já alguma inteligência ao longo do nosso progresso milenar, né? Se nós temos algum bem material e partilhamos, às vezes deixando de fruir de alguns lazeres, de alguns luxos, até de algumas coisas necessárias, para estendermos àqueles que têm menos, nós nos tornamos mais ricos do ponto de vista espiritual. E Deus, que é justo, nos protege, nos salva nas ocasiões difíceis, de desespero. Tive provas disso há um monte nessa encarnação. Nos socorre com recursos que nós nem imaginávamos que estariam ao nosso alcance. E, às vezes, o que a gente fez pelo outro foi só usar um pouquinho das coisas que Deus nos deu partilhando. Mariana, nós tivemos um programa lá no comecinho do Diálogo Espírita, lá em 2014, nós falamos sobre a mala, o que a gente vai levar na mala quando a gente sair deste mundo para o outro. A gente analisou profundamente, então a gente chegou, em determinado momento lá, a gente enumerou algumas coisas que devem ser tiradas, porque tem coisas coisas boas que a gente pode levar, mas muitas vezes a gente leva coisas que não deveria estar levando. Então vem lá os vícios, sentimentos negativos, mágoas, ódios, revoltas, desejos de vingança. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Quando nós colocamos na nossa mala, né, coisas inúteis que nós não iremos usar e que não vai nos facilitar, nós estamos, além de estar carregando um peso desnecessário, nós estamos nos prejudicando. Então, nós aqui na Terra, quando nós vamos viajar, nós iremos para um outro país, nós fazemos todo um planejamento, uma programação, nós vamos ver o que se usa naquele país, qual é o clima, qual é a alimentação, e nós nos preparamos para tal. Quando nós temos consciência que nós somos espíritos imortais, numa experiência humana e que nós somos transitórios e que nós devemos pensar na vida futura, que é a vida espiritual, a nossa bagagem não pode ser o ódio, né? Não deve ser o rancor, o ressentimento, e sim o amor, o perdão, a paciência, o autoconhecimento. Então a nossa mala, ela é leve, porque o amor não pesa, o perdão não esmaga, né? Então, a esperança, ela é suave. Então, a nossa bagagem será uma bagagem como uma pena, né? Ao vento, suavemente, né? Flutuando. Então, o que nós não devemos fazer é achar que a vida é só aqui o agora e que devemos aproveitar o máximo. E esse aproveitar o máximo é nos vícios, é nos perder na sexualidade, é nos perder no egoísmo, né? Nas práticas de vingança. Então, quando nós temos o conhecimento e a consciência que nós estamos aqui de passagem, a nossa bagagem,
é outra. Pois é, e o Pascal, ele, voltando agora para essa mensagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fala exatamente a mesma coisa. Ele compara, né, o retorno ao mundo espiritual a uma viagem que foi, como você muito bem discorreu ali. E eles que nós devemos ter bastante critério na escolha dos objetos a serem levados. Aquilo que a gente realmente o que vai valer lá, porque não adianta levar no verão roupa de inverno e vice-versa, né? E também se carregar com metade da nossa casa. Isso aqui não vai resolver o problema. Eu vou passar direto para Mariana o item seguinte e depois fecho com a Rosa aqui. E daí ele adverte assim, diz: olha, não se lhe perguntará, quando o espírito chega do outro lado, quanto tinhas na terra, valores monetários, que posição nela ocupaste? Eres príncipe ou operário? Mas se perguntará, o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens, nem títulos, mas a soma das virtudes. E aí pega, hein? Aí é bem complicado. Não tem título, não tem fama, não tem nada. Né? Até tem uma historinha que uma pessoa, ela desencarna, chega lá no céu, aí São Pedro está na porta e pergunta, o que trouxestes? Ela fala, eu sou uma condensa tal. Ele fala, não, mas o que fizeste? Eu fui muito rica. E ele vai perguntando e a resposta dela é sempre assim, eu sou fulana, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí ele fala, então acho que você vai ter que voltar de novo, porque você não entendeu o que é viver. Então, não interessa o nosso título, né? E sim a nossa essência divina. E nós devemos trabalhar, burilar essa nossa essência, essa luz que tem dentro de nós. E aí, Rosa, para fechar ali o último item. O que a mensagem do Pascal, em suma, nos diz? Aquilo que Jesus ensinava. Tudo que nós doamos, tudo que nós partilhamos, fica conosco, é a nossa bagagem espiritual. Tudo que construímos em benefício de todos é bagagem espiritual. Tudo aquilo que retemos com apego apenas para uso próprio é peso a nos reter no rol das encarnações expiatórias e nos distancia do reino de luz ao qual queremos pertencer. Nada de iate, joias. Eu gosto, mas não tem. Sim, não, tudo né? bem, nada contra. Eu prefiro chorar em Paris. Chorar em Paris. Tá ok, então. Nós ficamos por aqui, voltamos daqui a pouquinho com o nosso quadro final. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, o que nos diz o Novo Censo sobre os espíritas. Em Conexões e Reflexões de A a Z, Lírios, Lições e Missão. Em Lentes Especiais, uma reflexão sobre os bebês reborn. E ainda uma homenagem a Divaldo Pereira Franco em A Partida de um Homem de Bem. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Pensar, aprender e viver, duas frases para nós analisarmos aqui, eu e a Rose. Rose, o Thomas Atkinson, um pouquinho difícil para falar o nome desse arquiteto inglês que viveu aqui de 1729 a 1798. Ele disse o seguinte: não basta ler os livros úteis, é necessário estudá-los. Dentro da doutrina espírita, o que a gente bate? Bom, nós temos que pensar primeiro, olha a época que ele viveu, 1700 e pouco, ele já reclamava da superficialidade da leitura, né? Imagina no nosso momento atual, com esse excesso de informações que a gente tem de todas as fontes. Mais do que nunca, é importante refletir na visão responsável da leitura e do aprendizado. O que a doutrina espírita ensina? Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E instruí-vos num sentido muito mais profundo do que o vocábulo às vezes dá a entender. Aprender realmente com os livros, na visão do Thomas, né, e na visão do Espiritismo, é não apenas decorarmos e termos citações elegantes para mostrarmos erudição, mas
assimilarmos o conteúdo, internalizarmos aquilo de bom que o conhecimento nos traz e transformarmos em ação, modificarmos a nossa rota, conforme o conhecimento assimilado se traduz em nós em aprendizado e sabedoria. Porque não adianta nós termos citações lindas, né, em latim, como alguns ainda usam, em francês ou em inglês, e não sabermos, no nosso Brasil aqui, usarmos o conhecimento para alfabetizarmos uma criança que tem dificuldade na escola, nos sentarmos ao lado de um adolescente com problemas de excesso de informação pelos meios eletrônicos e pouco conteúdo assimilado. Não repartirmos com aqueles que nos rodeiam, na medida em que isso ainda é possível, o conteúdo das boas obras como fator de transformação da vida. O que Kardec coloca, o que os espíritos colocam, o que a sabedoria, do pouco que aprendemos da existência, nos ensina, é que aquilo que nós internalizamos e transformamos a nossa vida daqueles que nos rodeiam é realmente usar o conhecimento dos livros úteis com profundidade. E para isso não basta leitura de orelha, leitura resumida, leitura de superfície. É preciso pegarmos as obras básicas, por exemplo, da doutrina, as obras de conhecimento científico, os livros escolares, e nos debruçarmos sobre o seu conteúdo, tentarmos assimilar e incorporá-los à nossa realidade, transformando as vidas. O Kardec sempre afirmava, né, que o Espiritismo é uma ciência, e não se aprende uma ciência com leituras superficiais. De romance leituras superficiais. A gente tem por experiência própria também, mas eu já ouvi várias pessoas dizendo que leram. Eu não li tantas vezes assim, não vou ser hipócrita aqui e dizer que li 10 vezes o Livro dos Espíritos, ou as obras básicas, enfim. Mas eu li algumas, o que eu li menos foi 2 vezes, o Livro dos Espíritos, bem mais, até porque a gente está consultando o tempo todo, quase que diariamente. E as pessoas afirmam que a cada leitura que se faz das suas 1019 questões, né, metodicamente, seja por assunto, pegando índice remissivo para tentar esgotar o assunto todo na obra toda, ou seja, na sequência, se aprende coisas novas. Você aprende do ponto de vista, você faz uma leitura, depois de 5, 10 anos você vai reler, quase como se estivesse lendo a obra pela primeira vez. É que você entende a leitura de acordo com a tua rede de conceitos. À medida que você amadurece, leu, aprendeu mais de outras matérias, você entende melhor o conteúdo. O Espiritismo não é brincadeira, é o preço que se paga, é estudar bastante. Pode se considerar espírita, legal, bacana, que pratique, é fundamental, você colocou bem lá, amai-vos e instruí-vos. Tem gente que tem muito do amai-vos, tem pouco do instruí-vos. Emmanuel fala nas 2 asas, né? Nas 2 asas da devolução, que é o saber e a parte moral. O saber assimilado se traduz em transformação moral. Sim. E a segunda frase aqui, para a gente não equilibrar um pouquinho, diz assim: se erraste, não tombes em desespero, mas trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Eu coloquei lá na abertura que é muito consolador saber disso, né, Rosa? A gente aprende isso na doutrina espírita, de que sempre tem uma nova oportunidade. Então, você explica melhor. Isso. O que acontece quando a gente erra e não se conforma, né? com o fato de ter errado? Um tanto é vaidade, presunção, ilusão de que estamos imunes aos erros. Não estamos. Se não tínhamos intenção e cometemos um erro, nós temos que buscar tomar consciência dele, fazer o que for possível para reparar. Se não é possível mais oferecer nossos préstimos, né, a quem ofendemos, vamos ser melhores a partir de agora com a experiência. Já imaginou se São Paulo, né, quando caiu do seu camelo, né, que viu Jesus, perguntou por que ele perseguia, ficasse lá se remoendo, matei Estevão, sou um assassino, persegui famílias cristãs, nós não teríamos a divulgação do Evangelho para tantos povos que receberam através dele a palavra de esclarecimento. Da mesma forma em nossa vida.
é egoísmo, ficarmos em lamentações inúteis sobre erros passados. Todos nós estamos num processo de aprendizado e o erro, como dizia Tomás Alva Edison, nos ensina todas as maneiras pelas quais nós não devemos fazer alguma coisa. Então é caminho de aprendizado também. Transformar o erro em experiência e tentar repará-lo na medida do possível é sabedoria. Desespero aprisiona. É interessante que Meimei fala aqui, né, isso do livro Coragem, que eu não tinha mencionado, Psicografia do Chico Xavier. Ela fala que não é assim também, ficar, vai por acaso as coisas. Até um certo dia, né, vai acabar tropeçando no problema e vai ter que resolver. Mas ela alerta que é trabalhando e servindo que essas novas oportunidades vão chegar. Então tem que ficar parado também, não, braços cruzados, esperando que o maná vai cair do céu, não vai acontecer. Mas sabe o que é importante? Nós que temos família, às vezes nós tínhamos aquela noção religiosa antiga de que nossos familiares queridos, porque não aceitam determinadas realidades ou não se portam de acordo com os princípios éticos que nós já elegemos, nós pensávamos que eles estavam condenados a uma eternidade de penas, né, no inferno, em algum lugar, e que não se salvariam. Isso não existe. Deus criou todo mundo para a perfeição e a beleza, e a experiência vai chegar, mesmo para aqueles que, por enquanto, são refratários aos nossos conselhos e às nossas tentativas de auxílio. Todos, sem exceção, fomos criados por Deus para aquilo que chamava antigamente salvação, mas que é, na realidade, caminho de progresso e aprendizado. O erro cometido tem que ser encarado como uma oportunidade de reconhecermos que não somos infalíveis, mas que vamos agir melhor da próxima vez. E o erro atingindo aqueles a quem amamos é também, nós sabemos, da nossa parte, uma oportunidade de termos confiança em Deus, lutarmos por eles para que se corrijam e retifiquem seus caminhos, porque oportunidade eles vão ter. A gente insiste um pouquinho nisso aí, né, Rosa? Porque tem muitas pessoas que realmente cometem, infelizmente, equívocos terríveis, graves, né? Aborto, né? Exato. Então, ela fica pensando, como é que eu vou remediar isso aí agora, né? Vou para o inferno, vou para o umbral, vou ficar... Não, existe maneiras, né, nessa mesma reencarnação, ainda corrigir muita coisa. Basta ter paciência e fé em Deus, que, como diz ali, não tomes em desespero, nunca, jamais. Nós estamos encerrando nosso programa de hoje, só queria fazer um convite. Não percam o programa da próxima semana. Nós teremos um programa especial aqui no Diálogo Espírita, relativo à comemoração dos 30 anos de fundação da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Então, nós estamos preparando uma surpresinha para vocês, teremos aqui alguns convidados, e eu, então, reitero este convite para que vocês estejam conosco para acompanhar o programa da próxima semana. Até lá, muita paz a todos. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita.